Paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida. Aqui quem fala é a pastora Lívia Cristina Gins. E mais uma vez eu estou aqui para dividir com vocês essa palavra que edifica, que sara, que cura, que liberta, que transforma, essa palavra que traz vida, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, para a gente ser breve, vamos lá para 1 Samuel. Capítulo 3, amém? 1 Samuel, capítulo 3, não vou ler o capítulo todo, só os primeiros versículos, para a gente entender o contexto e trazer para a nossa realidade. Amém? Glória a Deus! Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 3, diz assim, título: Deus fala com Samuel numa visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Amém? Até aqui. Irmãos, é um texto bem conhecido, mas vamos lá. Eli aqui, ele era um sacerdote separado pelo Senhor. Eli aqui, ele era juiz, cuja autoridade estava sobre ele, porque assim Deus o constituiu juiz sobre aquele povo naquele tempo. Pois naqueles dias, naquele tempo, não tinha um governo estabelecido, não tinha um rei, era a época dos juízes, e Eli era esse juiz. Só que às vezes, pelo fato de não ter um governo, de não ter uma liderança, assim, enfim, né, mas na verdade, não é nem de não ter uma liderança, na verdade é a falta de uma liderança com força. O que acontece? As pessoas faziam o que bem quisesse. Inclusive os filhos de Eli, do sacerdote Eli, que também eram separados, por ser descendentes de Eli, também eram separados para o sacerdote. Porém, os mesmos escarneciam das coisas de Deus. Eles não tinham temor, reverência, respeito nenhum com as coisas do Senhor. Eles não estavam nem aí. Eles só estavam a fim de satisfazer os seus desejos carnais. E eles se prostituíam dentro do tabernáculo. E eles pecavam perante os olhos do Senhor e perante o povo. E ele via aquilo. E eles também usavam de má fé com relação às ofertas dos sacrifícios. E Eli, o sacerdote Eli, via aquilo, ele era ciente daquelas coisas. Inclusive, ele chama os filhos dele. E ele pergunta para os filhos deles por que eles estavam fazendo aquilo com as coisas do Senhor. Só que os filhos deles estavam numa tamanha desobediência, numa tamanha rebeldia, que eles nem ouviram o que o pai estava falando, estava chamando a atenção. Eles continuaram pecando, eles continuaram a escolher este caminho. E Eli, ao invés de ter uma voz ativa, uma liderança com pulso, não, ele deixou correr frouxo. Não repreendeu os filhos no tempo que tinha que repreender. E deixou. E aí o que acontece? Antes da gente chegar aqui no capítulo 3, o capítulo 2, ele fala de uma profecia à casa de Eli. E aqui Deus levanta um profeta que vai até a Eli, até o sacerdote Eli, e chama a atenção dele. No capítulo 2, a partir do versículo 30, diz assim, o profeta falando para o sacerdote Eli: Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa, aí a casa de teu pai, andariam diante de mim perpetuamente.
Porém, agora diz o Senhor, repara que tem um porém. Agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honra, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Queridos, presta atenção. Olha a promessa que havia sobre Eli e a sua casa. Olha uma promessa que tinha aqui sobre a casa de Eli e sobre a vida do sacerdote Eli. O Senhor tinha jurado aos pais, a descendência de Eli lá atrás, que eles andariam perante a presença do Senhor perpetuamente, para sempre. Porém, por conta de uma má atitude, por conta de algo que não foi corrigido por quem deveria ser corrigido, por aquela pessoa que estava com completa autoridade da parte de Deus, por conta de um pecado. E vamos dizer que esse pecado, ele é um pecado compartilhado. Por quê? Ele está vendo os filhos pecarem perante o Senhor, ele sabe que aquilo é errado, ele sabe que aquilo é pecado, mas ele não está repreendendo seus filhos. Ele até chama a atenção, mas continua fazendo vista grossa. Porém, ele não chama a atenção com o pulso, ele não chama a atenção na posição de uma liderança. Ele chama a atenção de uma forma frouxa, de um líder frouxo. E aí, consequentemente, aquele pecado dos seus filhos passa para ele. E isso é um pecado compartilhado, porque ele está ciente do que está acontecendo, ele está vendo o que está acontecendo, porque os filhos de Eli não faziam nada escondido de ninguém, eles faziam isso perante o povo. Eles induziam também algumas pessoas a pecarem. Estava uma bagunça aquilo dali. E aí o Senhor vai e fala para Eli, eu jurei, eu falei para sua descendência que vocês andariam na minha presença perpetuamente, seria para sempre. Mas diante do que eu estou vendo, diante do que está acontecendo, longe de mim tal coisa. Deus revoga a sua palavra. Deus foi o Deus que prometeu, mas Deus é o Deus agora que retira essa promessa diante de Eli, perante a Eli, de Eli e de sua descendência. E ele ainda vai falar mais. Porque ele fala que nenhum jovem, nenhum moço mais viveria da descendência de Eli. A casa dele morreria todos jovens. E Deus exterminaria a descendência de Eli. Irmãos, olha que perigo. Olha que perigo. E aí, Deus, Jesus é lindo, Senhor da glória. Levanta Samuel, um menino, filho de uma serva de Deus. Deus é tremendo. Queridos, Ana só queria um filho. Ana só queria um filho. E ela paga o preço. Ela paga o preço da humilhação. Ela paga o preço ali, sabe, da zombaria de Penina. Mas ela não sabe que Deus vai gerar nela um propósito. Que Deus vai gerar nela um menino que vai fazer a diferença no meio desse povo, no meio do que está acontecendo. Porque Deus desejava Samuel, porque Deus já queria Samuel, mas Ana não entendia. Até o ponto de Ana compreender, se lançar na presença do Senhor, se humilhar perante o Senhor e pedir a Deus um filho.
E ela entregaria o filho dela para o Senhor, para o servir. E era tudo que Deus queria. Alguém que olhasse para as coisas dele com reverência, com amor. Irmãos, vou te falar, Ana foi muito corajosa. Eu não sei se eu teria coragem de fazer a mesma coisa que Ana fez. Mas voltando aqui para a palavra. Samuel tá ali, um menino. Um menino que tá vendo como é ser, sabe, ele tá cumprindo ali o seu papel. Ah, Senhor. E Samuel tá ali. Mas a palavra de Deus vai falar que naqueles dias eram raras visões. Naquele dia a palavra do Senhor era muito rara e as visões também não eram frequentes. Então, não tinha como Samuel identificar a voz do Senhor. Porque Deus praticamente não se manifestava naquele tempo, um tempo que estava cheio de pecado, cheio de contaminação. Cheirava mal as narinas do Senhor. Então não tinha como Samuel identificar a voz de Deus. Mas olha só. Aí diz aqui. Olha aqui no versículo 2. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. Querido, presta atenção. Deus levanta um profeta para ir até a casa do sacerdote ali. Fala para ele aquilo tudo. Uma palavra severa, uma palavra forte, que Deus estava revogando a promessa que ele fez, a descendência, né? Do sacerdote ali, que Deus fez há tempos atrás, promessas. E ele está vendo que a manifestação do Senhor quase já não tem, as visões eram raras, a palavra do Senhor era rara, as visões de Deus também não eram frequentes, e Eli vai deitar no lugar acostumado, ao ponto de fechar os olhos. Querido, lugar acostumado me remete acomodação. Eu estou acomodada com aquele lugar. Aquele lugar está acostumado, eu estou acomodada. Deitar-se significa relaxar. Ao ponto de fechar os olhos e não poder ver mais, significa dormir. Irmãos, olha a posição de Eli. Olha a posição de Eli, acostumado, descansado, ainda tinha coragem de dormir. Aí algumas pessoas vão falar: Lívia, ele já era velho, ele já tinha idade. Caleb, quando foi conquistar a parte dele da terra prometida, ele tinha 80 anos. E ele chegou para Josué e falou: olha, da mesma força que eu tive lá no passado, eu tenho agora. E ele tinha 80 anos, e ele foi conquistar a terra dele, que não tinha sido conquistado ainda, o espaço dele, o que era dele, o que Moisés tinha prometido a ele. Então não vem com essa que a idade não. Sabe por quê, irmãos? Sabe aonde está a idade? A idade está aqui, ó, na mente. A idade está aqui, ó. É aqui na minha mente, aonde tudo começa. É aqui na minha mente. Então a velhice de Eli, o cansaço de Eli, estava simplesmente porque ele relaxou. Porque ele não teve autoridade. Porque ele não se posicionou como tal, como Deus levantou ele, como juiz, como um sacerdote, como um profeta. Ele relaxou nas coisas do Senhor. E agora Deus levanta Samuel, que não conhece um menino, que não conhece a voz de Deus ainda. Então é normal ele pensar que era Eli,
porque ele servia ao sacerdote Eli. E na primeira vez que ele ouviu a voz chamando ele na mesma hora se levantou, porque ele entendia que ele estava ali como servo. E ele se levantou para atender um chamado que na cabecinha dele era o sacerdote Eli que estava chamando ele. E ele prontamente foi. Eis-me aqui. O Senhor me chamou. E ele falou para ele: não, eu não te chamei. Volta e deita, porque eu não te chamei. E aí a gente lendo mais para frente, a gente vê mais uma vez o Senhor chama Samuel. E ele torna a Eli. E Eli fala a mesma coisa para ele: não, eu não te chamei. Volta e deita, porque eu não te chamei. E mais uma vez, pela terceira vez, o Senhor chama Samuel: Samuel, Samuel. E Samuel responde: eis-me aqui. E ele não está conseguindo entender, porque as visões não eram frequentes. A palavra do Senhor era rara. Ele não conhecia a voz de Deus ainda. E ele volta até Eli. E ele pergunta a Eli. Aí é que Eli pensa e fica: peraí, tem alguma coisa aqui diferente. Já é a terceira vez que você vem aqui perguntar se eu estou te chamando. Na verdade, você nem pergunta: está me chamando? Não, você já se posiciona na minha frente e fala: eis-me aqui. E eu digo para você: não, eu não te chamei. Então agora você volta e deita. E se você ouvir mais uma vez essa voz te chamar, você vai falar: eis-me aqui, Senhor, porque o teu servo ouve. E ali é a primeira experiência que Samuel tem com o Senhor. E é exatamente o que acontece. O Senhor chama mais uma vez a Samuel. E o Samuel agora já sabe, ele já foi orientado ao que responder. E ele responde: eis-me aqui, Senhor. Ah, Senhor Jesus. E Deus começa a revelar para ele os seus planos, os seus propósitos. E Deus fala: olha, eu já falei sobre a casa de Eli. Todos foram reprovados na minha presença e ele sabe disso. E Deus torna mais uma vez a falar da repreensão da casa de Eli. E fala que Deus não vai aceitar nem sacrifícios de arrependimento, nada. Porque Deus já decretou, Deus já deu um decreto. Queridos, o que Deus ministrou no meu coração? Existem coisas na nossa vida que nós precisamos zelar por ela. Eu não sei o que Deus prometeu na tua história, na tua família. Eu não sei o que o Senhor falou com você a respeito das coisas dele para a tua vida. Mas existe algo que eu e você precisamos ter cuidado. Daquilo que o Senhor nos fala. Daquilo que o Senhor nos entrega. Daquilo que o Senhor nos promete. Porque às vezes uma atitude errada faz a palavra do Senhor ser revogada ao nosso favor. Por isso, nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos buscar diariamente a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Guardar o nosso coração. Cuidar da nossa mente. Prestar atenção nas nossas atitudes. Para que a gente não venha perder aquilo que o Senhor nos prometeu. Para que a gente venha estar conforme o Senhor quer que estejamos. Conforme aquilo que Ele já designou para a nossa vida. Por isso que nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado no lugar que frequentamos. Nós temos que ter cuidado naquilo que ouvimos. Nós temos que ter cuidado naquilo que sai da nossa boca. Nós temos que ter cuidado nos pensamentos que vêm na nossa mente. Para que a gente não venha perder aquilo que o Senhor tem para nós e, consequentemente, para a nossa família.
Nós precisamos marcar a história da nossa geração. Se eu estou vendo como as coisas estão ficando cada vez mais difícil, está cada vez mais difícil você criar um filho, está cada vez mais difícil, aonde o certo está como errado, o errado está como certo, está cada vez mais difícil. E nós precisamos estar alinhados com a palavra do Senhor. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor dia e noite, para que essa palavra fique enraizada na nossa vida, para que as promessas do Senhor estejam cada vez mais, todos os dias, vivas na nossa vida, para que a gente não venha perder, para que a nossa geração não venha perder. Existe uma responsabilidade minha e sua, eu com a minha geração e você com a sua geração, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. Existe uma geração que precisa ser marcada. E começa comigo, e começa com você. Somos nós que mudamos a história da nossa família. Somos nós que mudamos a nossa história. Somos nós que mudamos a história da nossa família. Por isso, precisamos nos posicionar em Deus todos os dias, para que nós venhamos andar na sua presença, conforme aquilo que Ele tem para nós. Fácil? Não é. Mas difícil também não é. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, que nos ajuda, que nos capacita, que está conosco, que nos convence. Nós temos as misericórdias do Senhor que se renovam todos os dias pela manhã, pela nossa vida. Então, ao mesmo tempo que não é fácil, também não é difícil. É só eu querer. Eu preciso querer. Amém? Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar por aqui. Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor Jesus agora as nossas causas. Vamos colocar diante do Senhor Jesus agora a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos. No caso meu é futuro. Nós vamos colocar diante do Senhor a nossa geração a partir de hoje. Vamos colocar diante do Senhor a nossa casa. Se de repente você saiu do propósito, se de repente você saiu da visão de Deus para a tua vida, é tempo de você voltar. É tempo de você se reconciliar com o Senhor. É tempo de você alinhar os teus passos com Deus, firmar os teus passos, pedir perdão e voltar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus? Oh, glória! Vamos orar. Deus seja louvado. A honra é do Senhor. Glória, 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 glória a Jesus. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Coloque aí o seu pedido. Coloque aí o nome da sua família, né? Coloque aí diante do Senhor, porque nós vamos entrar em oração agora. Nós vamos entrar em oração agora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Vamos orar. Glória a Jesus. Oh, glória. Aleluia. Amantíssimo Deus e eterno Pai, na Tua presença, Senhor da glória, nos colocamos mais uma vez diante de Ti. Pai querido, eu quero apresentar ao Senhor agora, Pai, a minha vida, a minha casa, a minha família. Pedir, Deus querido santo, que o Senhor venha sobre a minha vida, venha sobre a minha família, que o Senhor venha guardar os meus, que o Senhor venha guardar a minha casa, Pai. Para que venhamos andar sempre na Tua presença, Senhor. Para que não passe de nós, Deus, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha geração. Deus, me corrija, Pai, aonde, Deus, eu posso estar errada. Senhor, corrija a minha geração, Pai, para que a minha geração não saia do Teu caminho. Oh, Deus querido santo, neste momento tem pessoas também orando comigo. E eu quero entregar a Ti, Pai, cada um, Pai.
Cada um que está orando comigo neste momento, colocando diante de Ti a sua casa, colocando diante de Ti a sua história, colocando diante de Ti, Deus querido santo, a sua família, Deus amado. Deus, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai ao encontro desta família, vai ao encontro desta casa, vai ao encontro, Pai, desta vida, Senhor. Arruma, Deus querido, as coisas, coloca no lugar, Pai querido, aquilo que foi retirado do lugar. Pai, se for para alinhar os passos, alinha, Senhor. Se for para endireitar, endireita, Senhor da glória. Deus, Tu conhece a nossa vida, Tu conhece a nossa história. Tu conhece, Deus querido santo, os nossos filhos. Tu conhece, Pai, toda a nossa geração. Deus, eu peço, não permita que venhamos perder aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor já tem prometido desde o início, Senhor, para nós. Não permita, Senhor, não permita. Alcança, Deus querido santo, aqueles que só o Senhor pode alcançar. Pai, alcança as mentes, alcança os corações, Pai. Transforma, cura, liberta, Senhor. Tira toda mentira do inferno sobre esta vida. Tira todo o sofisma do inferno sobre esta vida. Espírito Santo de Deus, traz os Teus propósitos, traz os Teus juízos para esta família, Senhor querido santo. Dê a ela paz, dê a ela refrigério, Senhor. Multiplica, Deus, os Teus celeiros. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, visita cada cômodo da casa, visita cada membro desta família, Senhor da glória. É para o Teu reino, é para o Teu nome. Visita, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço. Pai, cobre esta família com o Teu sangue. Aquele Deus que de repente, Deus, está se voltando para o Senhor neste momento. Que o Teu Espírito Santo venha alcançar agora esta vida. Venha alcançar agora este coração, Pai. E o que o Senhor o aceite, Pai querido santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Porque a honra é Tua, a glória é Tua, é tudo para Ti. Pai, assim eu coloco a minha casa, as minhas causas, tudo que eu tenho diante do Senhor. Assim também como a casa desta família, a casa desta pessoa, Pai, que está aqui, Pai, nesta oração, eu coloco diante do Senhor, pedindo as Tuas bênçãos. Oh, Deus, pedindo as Tuas maravilhas, Senhor, porque eu sei que Tu podes, Senhor. E operando o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Pai, obrigado. Sela este momento com o Teu sangue, Jesus. Nos cobre com o Teu sangue, Jesus. E nos dê um final de dia abençoado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E aquele que está com falta de paz para dormir, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tenha paz. A paz que vem do Espírito Santo de Deus, a paz que vem de Jesus. Tenha paz sobre a tua vida, tenha paz sobre a tua casa, e que você venha dormir em paz, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Glória a Jesus. Deus te abençoe.